Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Seja muito bem-vindo a mais um Bom Dia com Propósito. Um prazer enorme estar com você aqui nessa sexta-feira, encerrando a semana com chave de ouro, trazendo conteúdo de valor para você nesse canal aqui. Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Ellen Silva, estou aqui sempre trazendo para você conteúdo de valor, palavras de sabedoria, de fé, de esperança, para animar os seus dias, para alegrar os seus dias e para te conectar com Deus, claro, com certeza. Eu quero falar para você que essa semana inteira nós falamos sobre um assunto importantíssimo na nossa vida, que as pessoas fazem muita confusão ainda, infelizmente, por falta de conhecimento mesmo, que é a identidade, a nossa identidade, a construção da nossa identidade, como nós nos vemos, a nossa percepção sobre nós mesmos e como Deus nos vê, né? Falamos aí sobre crise de identidade, uma coisa que acontece muito com os jovens, mas que também pode atingir pessoas na terceira idade, pessoas que ainda não se descobriram, ainda não entenderam quem elas são de verdade, quem Deus as criou para ser. E agora, fechando a semana com chave de ouro, quero dizer para você que todos os nossos encontros, nossas lives estão todas salvas aqui no canal. Você pode dar uma passadinha depois para estar aí absorvendo o máximo de conteúdo possível, aprendendo, né? Mas hoje eu quero dizer para você o seguinte: nós vamos meditar na vida de um personagem bíblico bem conhecido até, um personagem do Novo Testamento, e nós vamos entender com base nos relatos dele, nas palavras dele, sobre essa questão de identidade e propósito. Por que que eu preciso entender a minha identidade, solidificá-la, construí-la, enraizá-la em Cristo, em Deus, ter a minha identidade firmada em Deus, para que eu descubra o meu propósito, para que eu viva o meu propósito, porque os dois estão aí diretamente ligados, estão ligadinhos. Então eu quero convidar você nesse momento a abrir sua Bíblia, se você puder, se você tiver com sua Bíblia física ou online, no seu celular, abre no Evangelho de João. Evangelho de João, o quarto evangelho. Na verdade, o Evangelho de Jesus. Quem escreveu foi João, né? O discípulo, o apóstolo João. Você vai abrir aí no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 22. João 1, 22, vamos meditar na vida de João Batista, que não é o mesmo João que escreveu aqui, tá, gente? Esse João que escreveu aqui o Evangelho de Jesus, né? É o João apóstolo. O João Batista, que recebeu esse sobrenome, que não é bem um sobrenome, né? Foi porque ele começou a batizar as pessoas. Perceba que no Antigo Testamento, antes dos dias de João Batista, não houve outro homem batizando pessoas. Então, de onde que veio essa ideia? Será que isso brotou da cabeça dele? De repente deu vontade de ir lá mergulhar as pessoas no Rio Jordão? Da onde que veio isso? Vamos descobrir também essa manhã, entendendo sobre a identidade de João Batista e sobre a importância dele saber quem ele era de fato, para que ele veio, a missão que ele veio cumprir, né? Saber para que Deus o enviou à terra, para que propósito Deus o criou. E assim, a partir da sua identidade, ele cumpriu a sua missão, cumpriu o seu propósito. Então vamos ler João 1:22, que vai dizer: finalmente perguntaram. Quem perguntou? Os judeus que haviam ido até João Batista fazer questionamento, saber quem ele era, sondar, né? De verdade. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si mesmo? O que você diz acerca de você mesmo? Perguntaram para João. E ele respondeu com as palavras do próprio profeta Isaías. Está lá em Isaías 40, versículo 3. Você pode conferir depois. Que são essas palavras que o João Batista respondeu. Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Vou fazer uma pausa aqui e já a gente continua a leitura. Como assim eu sou uma voz que clama no deserto, ele? Essa palavra, eu sei que está lá em Isaías 40, eu sei que está lá no versículo 3, eu sei que Isaías profetizou isso. E num período do exílio babilônico, né, um período de opressão do povo de Deus ali no território babilônico, eu sei que Isaías profetizou isso e alguns que acabavam acreditando que isso se referia àquele momento histórico que ele estava vivendo. Não sobre a vinda do Messias. E na verdade isso era uma profecia de Isaías acerca da vinda do Messias. Na verdade acerca da vinda do Messias e da passagem de João Batista, né? João Batista veio primeiro preparando o caminho. Por isso que ele disse, olha... Já nós vamos ler em seguida. Ele disse, ó: eu batizo vocês com água, mas virá aquele que os batizará com o Espírito Santo, os batizará com fogo, em cuja eu não sou digno nem de carregar as sandálias dos seus pés. Primeiro ponto, já que estamos falando de identidade e propósito, precisamos entender que quando João Batista foi questionado, aqui se você ler o capítulo 1 de João todinho, minuciosamente, como eu costumo sempre passar para você, como uma tarefinha aí, né? Como um exercício prático, para você ir lendo e marcando, tirando as suas dúvidas, tirando as suas próprias conclusões aí, com base no próprio texto escrito. Recomendo, tá? Fica aqui de lição esse capítulo 1 todinho, lê só o capítulo 1 de João, e você vai perceber que em um dado momento, eles começam a perguntar para ele: você é o Messias? Você é o Cristo? Aí ele diz não. Então você é Elias? Perguntam para ele. Ele diz não.
E aí, em dado momento, perguntaram para ele, que foi o que você leu comigo no versículo 22. Então, quem é você, homem? Diga para nós quem é você, porque nós precisamos levar para aquelas pessoas que nos enviaram a mensagem acerca de quem é você. E aí ele vem e diz, eu sou a voz que clama no deserto. Ou seja, eu estou aqui para dar voz a esse clamor, a voz do que clama, essa palavra clamar aqui, ela tem sinônimo com a palavra gritar. Então é um clamor no sentido de grito. Eu sou a voz que grita no deserto. Eu sou a voz que clama por socorro para o nosso Deus, dizendo para todos vocês, anunciando para todos vocês, se prepare o caminho, prepare o coração de vocês, endireitai as vossas veredas. É isso que ele vem dizendo. Então, quando eu paro para analisar aqui juntamente com você, esse texto, a questão da identidade, João tinha certeza de quem ele era, eu quero que você observe comigo 2 pontos muito importantes que nós já até comentamos essa semana, que é o quê? João, não sei se você sabe, mas sendo filho aí de Zacarias com a Isabel, ele, com certeza, desde um pequeno mancebo, que a gente costuma dizer desde criança, desde rapazinho, foi construído na vida de João que ele tinha um chamado, que ele veio para cumprir uma missão e que a sua identidade era aquilo que Deus diz que ele era. Ou seja, que eu venho falando para você desde o início da semana, simplificando. Você, meu filho, é um filho amado do nosso Deus Criador que está no céu e ele te criou para dar certo, ele te criou para cumprir uma missão, ele te criou para cumprir um propósito, ele te criou para ser imagem e semelhança dele. Ou seja, isso pode ter sido semeado no João, que é o João Batista. Desde o início, desde a tenra idade, foi construído isso nele. Isso, creio eu, não está bem escrito dessa forma. Mas creio que essa construção, tendo sido criada num lar, né, tendo sido filhos de pais que crê no nosso Deus, né, num lar cristão que a gente chama. Então, com certeza, essa identidade de João foi construída, foi lapidada, né, foi moldada para ele crer, para ele receber, para ele viver essa identidade de Deus nele. Mas e quando não sou criado num lar assim, Ellen? Quando meus pais não alimentaram no meu coração, não me ensinaram, não me mostraram, não construíram em mim de que eu sou imagem e semelhança de Deus, de que eu sou a filha amada do Deus Todo-Poderoso, eu sou o filho amado do Deus Todo-Poderoso, o que eu faço para construir essa identidade? Como que eu posso ter uma identidade tão certeira, tão convicta, tão correta, tão alinhada como essa de João, a ponto de alguém perguntar, quem você é? O que você diz a esse respeito? Aí ele diz assim, eu sou o batizador. Eu sou o cara que mergulha vocês aqui na água. Eu sou aqui um mensageiro. E ele vem e diz, eu sou a voz que clama no deserto. Ele tem a certeza, ele tem a convicção, sem medo de errar, sem gaguejar, mas em poucas palavras, afirmando, claro, aquilo que Isaías já tinha escrito, mas que João já tinha essa convicção. Eu sei para que eu vim, eu tenho uma identidade. Foi para isso que eu fui criado. Tem uma frase da Tânia Teresa que eu até citei no meu livro. Se você não adquiriu meu livro ainda, você pode me chamar no Instagram para adquirir meu livro, Raiz de Amargura. Estamos com ele aqui com lançamento agendado para o dia 13, próximo dia 13 agora, gente. Então, corre lá no meu Instagram para você adquirir o livro físico, nós enviamos para todo o Brasil, tá? Mas voltando aqui para a frase da Tânia Teresa, que eu coloquei no meu livro, que eu achei interessantíssimo. Você não nasceu, você não tem um propósito, por que você nasceu? Tipo assim, depois que você nasceu, Deus viu alguma coisa aí para sua vida. Vamos ver o que esse menino é bom. Será que ele é bom de pintura? Será que ele é bom de bola? Será que Não foi assim que Deus planejou você. Mas você nasceu porque você tem um propósito. É como se o propósito ele tivesse antes, já pronto. E aí foi entregada essa missão e você veio para a Terra. Embora que você não estivesse nos planos dos seus pais, tudo bem. Mas você sempre esteve nos planos de Deus. Você sempre fez parte dos planos de Deus. E você precisa ter essa convicção. A convicção que João nos transparece aqui. E vamos continuar a leitura porque está muito gostoso aqui esse contexto. Que ele vem dizendo aqui, ó. Versículo 24. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram. Então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem profeta? Olha a resposta de João. Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. João conhecia a sua identidade, sabia quem ele era de fato. Diante de Deus, a natureza divina nele, o plano de Deus para ele. João conhecia o seu propósito de vida, ou seja, fui enviado para a terra para cumprir este propósito, vim cumprir esta missão.
E João sabia o seu lugar, o seu momento. Ou seja, depois de mim, eu vim primeiro, mas eu vim só anunciar. Porque depois de mim vai vir aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ou seja, estamos falando de identidade, missão e momento, seu momento. O tempo para todas as coisas, que nós já falamos bastante aqui no canal, de Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de ajuntar e tempo de separar. Há tempo para todas as coisas. E quando eu entendo isso, há um tempo determinado por Deus para cada coisa. Eu entendo que eu nasci e está sendo construída em mim, talvez, tenham sido construída em mim, uma identidade humana, uma identidade com base nos olhos da natureza humana. Aquela identidade do eu só estou te vendo por fora, estou te vendo pela cor da sua pele, estou te definindo, te descrevendo pela cor da sua pele, eu estou te descrevendo pelo teu tom de voz, eu estou te descrevendo pelo teu comportamento, se é destro, se é canhoto, estou te descrevendo pelo que eu estou vendo. Essa é a identidade que os homens, pessoas, mamãe, papai, professora, quem quer que seja, avós, essas pessoas construíram uma identidade em nós. E nós, como éramos completamente inocentes na infância, nós aceitamos essa identidade. Ela foi construída em nós aceitamos, ela entrou, ela ficou, e a gente foi acreditando, e foi passando os anos, e nem sempre, nem todos nós tivemos o privilégio de nos ser apresentado a identidade de Deus ainda na infância. Então, se essa não foi a oportunidade que lhe foi dada na infância, agora eu quero apresentar para você a identidade de Deus em você. Você para pegar aí caneta e papel e observar todas as coisas maravilhosas que Deus fez através da sua vida. Ser mais grato por tudo aquilo que Deus, Ele tem direcionado você, tem colocado no seu coração, tem feito você notar, e as pessoas à sua volta, sobre as coisas no qual você tanto tem mais prazer, tanto tem mais gosto, tem mais interesse, desperta mais interesse, quanto você tem mais habilidade. Por exemplo, para uns, Deus deu uma habilidade maior com números. Para outros, Deus deu uma habilidade maior com leitura, com escrita. Para outros, Deus deu uma habilidade maior com a voz, para cantar. Para outros, Deus deu com uma missão, um propósito mesmo de vida. É isso que nós estamos falando desde o início da live. Então, por isso, nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Eu sei, Deus, que eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sei que eu sou amada, eu sei que eu faço parte de um propósito geral, mas que para mim, Deus, ele tem um propósito específico, individual, personalizado. Então, quando eu creio, eu aceito, eu percebo isso, tanto vendo a vida de João, tanto vendo a vida de Jesus, quanto vendo a vida de tantos outros que receberam um chamado específico, a vida de Pedro, que era diferente da vida de João, que era diferente da vida do apóstolo Paulo, ou seja, todos faziam parte de um propósito grandão, propósito geral que a gente chama. Tanto João Batista quanto Jesus, nosso maravilhoso Jesus, veio para cumprir essa missão. Tinha um prazo estabelecido, vai começar em tal data, vai terminar em tal data, depois ele vai para junto do Pai. Tinha esse prazo específico. João Batista, da mesma forma, ele entendeu, o meu tempo é esse. Aí, depois de mim, vai vir o outro, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ou seja, ele entendeu que era uma fase, uma etapa dele. E que essa etapa dele representaria o quê? A voz que clama no deserto. Então isso é muito interessante na nossa vida, muito importante. Eu entender que eu não preciso muitas vezes ficar procurando que nem uma desesperada, tentando, atirando para todo lado, procurando que nem uma doida. Por exemplo, por que eu tô falando isso? Porque às vezes a pessoa fica tão desesperada sobre essa questão de propósito de vida. Eu não descobri ainda o que é minha paixão. Eu não descobri ainda o que eu sou boa. Eu já tô com tantas idades. Às vezes as pessoas ficam até colocando, tipo, não, se tu não descobriu até tal idade, porque tu não tem nada de interessante. Não tá escrito isso em nenhum lugar, que tu tem que saber o teu chamado, o teu propósito, a missão de vida, aquilo que o Senhor te chamou para cumprir até tal idade. Não, é uma construção, e Deus, ele fica tão feliz quando nós permitimos, quando nós recebemos ele e permitimos que ele faça parte desse processo, permitimos que ele nos revele tanto a nossa identidade, que aí a identidade está formada, está construída, entendi, aceitei, criei no meu coração, sem duvidar, sem medo, sem ficar com aquelas ressalvas de eu sou burra, eu sou isso, eu não dou conta, eu tenho muitas limitações nisso e nisso, sem ficar me auto-sabotando, né? A palavra certa é essa, ficar me auto-sabotando, sem eu ficar dessa forma, mas confiando no Senhor de todo o meu coração, de que aquele que me chamou, ele é fiel para me capacitar.
É claro que eu tenho que estudar, é claro que eu tenho que me esforçar. É bíblico isso, está escrito, esforça-te, demônio, seja forte, seja corajoso. Sempre essa foi a instrução de Deus. Ou você acha que João Batista não teve que ser corajoso aqui para lidar com tanta incredulidade, para lidar com tanto desafio, com tantos questionamentos, com tanta gente de coração duro? Ele teve que ser forte, ser corajoso, abrir mão de muitas coisas, né? Renunciar, porque andar com Jesus tem muito a ver com essa parte de renúncia, de renunciar os nossos próprios prazeres, porque se nós formos viver só conforme a nossa vontade, só para nos satisfazer, nós não estaremos andando com Cristo. Andar com Cristo é renunciar muitas coisas. João Batista entendeu isso muito cedo, começou a cumprir a sua missão, começou a batizar as pessoas. E de onde que ele tirou isso, velho? Claro que lhe foi revelado, claro que lhe foi mostrado. No Antigo Testamento a gente tem uma breve passagem que nem é sobre batismo exatamente, está lá em 2 Reis, onde vai falar de um homem que nem era judeu, ou seja, nem era, digamos assim, crente, né, que a gente costuma usar essa nomenclatura, mas que um homem chamado Naamã, que tinha uma lepra, e que o profeta lhe recomendou que ele fosse se lavasse 7 vezes, né, mergulhasse 7 vezes no rio, para que ele fosse curado daquela lepra. Esse é um breve exemplo do que poderia ser um batismo. Mas a gente não pode afirmar de nenhuma forma de que João Batista extraiu a partir dessa ideia, começando, vão mergulhar as pessoas aqui também para elas ficarem curadas das suas doenças. Não era essa a intenção do batismo de João. Tanto é que nas cartas de Paulo, já ele em Atos também, a gente entendeu que a simbologia do batismo de João era muito importante, não deveria ser deixado de lado. E tantas outras pessoas, né? Temos exemplo de Filipe e Eunuco, por exemplo. Que estavam andando à beira do caminho e Filipe batizou o eunuco, que diz: quem me impede de ser batizado? Foi ali, tinha uma poça de água, foi e batizou o eunuco. Mas o que eu quero dizer com isso? Que João, isso não brota da cabeça dele, isso não acontece na vida de João, tipo assim, tá um belo dia ensolarado, vou ali naquele rio, vou começar a mergulhar as pessoas ali para remir os pecados dela. Isso aconteceu porque ele foi revelado, porque ele foi mostrado, porque o seu propósito se tornou claro quando João entendeu a sua identidade. Cara, é isso, eu sou isso, eu sou a voz que clama no deserto. Está escrito aqui em Isaías, então eu sou esse que havia de vir primeiro para anunciar a vida do Messias, para anunciar a chegada dele, preparando o caminho, anunciando, pregando para as pessoas o arrependimento, pregando para as pessoas o amor ao próximo, servir. Olha, eu espero que a partir de hoje você comece quando alguém perguntar quem você é, você já tem uma resposta pronta, enraizada na pessoa de Deus. Eu sou a filha amada do Deus Todo-Poderoso, eu sou herdeiro da promessa, eu sou co-herdeiro com Cristo. E vai usando essas nomenclaturas, nunca use, evite usar eu sou costureira, eu sou cabeleireiro, eu sou mecânico, eu sou médico, Não, você não é o que você faz, nem o que você tem. Você não é. Quantas pessoas que estão com a identidade fragmentada, estão com a identidade longe de Deus, aliás, né? Estão com a identidade firmada só naquilo que a natureza humana fala, só naquilo que os homens ensinam, que é o que? Eu sou o que eu faço ou eu sou o que eu tenho. Então eu preciso ter uma bolsa de marca para provar o meu valor. Olha, eu preciso andar no carro importado para provar o meu valor, para provar o quanto que eu sou boa. Por quê? Porque cada dia mais as pessoas estão confusas, presas dentro das suas próprias crises de identidade, sem reconhecer isso. Porque eu só mudo aquilo que eu trago à consciência. Então, a partir do momento que eu entendo, opa, tem algo de errado comigo, porque eu estou consumista, cada dia mais consumista, e eu tenho tantas bolsas e preciso adquirir mais, e tenho joias e preciso consumir mais, e estou me endividando para trocar de carro todo ano, para mostrar que eu sou isso aqui. Para provar o meu valor, para provar a minha identidade através daquilo que eu possuo. E nunca confunda, eu sou o que eu tenho ou eu sou o que eu faço. Não, 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 não. Se fosse no exemplo de João Batista, quem seria João Batista? Que comia gafanhotos no deserto, não tinha propriedades, bens, riquezas econômicas aqui na terra, porque o tesouro dele estava guardado lá no céu. Mas ele tinha uma certeza: eu não sou o que eu tenho, até porque eu não tenho nada. Eu não sou o que eu faço, até porque isso que eu faço aqui é batizar as pessoas, por mais que as pessoas me enxerguem, olha, um santo homem de Deus, um profeta. Isso não é motivo para que eu me glorie, porque eu sou tão pequeno, porque eu estou apenas cumprindo a minha missão, uma partícula do grande propósito de Deus. Estou apenas anunciando a vinda do Messias. Ele virá e batizará as pessoas, não com água, com a minha limitação aqui. Inclusive, João Batista batizou Jesus, tá? Se você não sabe, gostaria de fazer essa observação. Mas ele vem e reconhece que Jesus virá e batizará com fogo, batizará com o Espírito Santo, trará todo o seu poder, que João Batista em si mesmo, na sua natureza, reconhecendo: eu não sou nada. Então não adianta me gloriar nisso.
Então, entender a minha identidade em Deus, fechando a semana, fechando aqui a aula de hoje, é o quê? Entender que eu não sou o que eu tenho, não sou nada do que eu tenho, posso ter muitas riquezas, muitos bens, mas eu não sou o que eu tenho. Eu não sou empresário, não, isso é o que eu faço, isso é o que eu possuo, mas eu sou a filha amada do Deus Todo-Poderoso, eu sou filho amado do Deus Todo-Poderoso, eu faço parte de um plano muito maior e tenho orgulho de dizer, o Senhor me chamou, Ele me escolheu. E nós lemos ainda essa semana, ainda nas cartas de Paulo, um texto que vem dizer, não foi vocês que me chamaram, aliás, em próprio João aqui, no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus vem dizer, não foi vocês que foram me chamar, não foi vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Ou seja, nem esse mérito nós podemos dar de dizer, não, é porque eu me entreguei minha vida para Jesus, não, é porque eu oro muito, não, é porque eu jejuo muito. Você já deve ter conhecido pessoas assim, que gostam de estar se gloriando nesse sentido, mas não foi isso que Jesus ensinou, não. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado ao nosso Deus. Espero que a partir de hoje você passe a refletir sobre quem você é em Deus, quem Deus te chamou para ser. E entenda que de Gênesis a Apocalipse, todos os personagens bíblicos chamados pelo Senhor tinham essa identidade bem definida, bem estabelecida. Eu sei quem me chamou, eu sei que Ele é em mim, o Deus Todo-Poderoso, eu sou nele criatura nas suas mãos, filho do Deus vivo, né? Nós já aprendemos sobre essa diferenciação. Então você tenha essa certeza no seu coração. Eu lembro que ouvi muitos ensinamentos por muito tempo, ouvi muitos estudos semelhantes a esse que eu estou passando para você, mas não entrava na minha cabeça, não trazia essa clareza. Passou-se muitos anos para eu entender realmente essa questão de identidade, para eu me autoavaliar e perceber que eu não era aquilo que construíram em mim, aquelas rotulagens que tinham colocado em mim na adolescência, na infância e no passado. Até eu aceitar a paternidade de Deus, aceitar essa filiação, aceitar-me como filha dele, como herdeira, como digna das bênçãos de Deus e do seu grande amor, é claro. Eu quero orar pela sua vida nesse momento, se você puder, entre aqui no chat, entre aqui nos comentários, deixe seu pedido de oração. Ao final de cada live a gente sempre ora por você, então sempre que você chegar aqui já vai colocando que nós apresentamos você, tá bom? Vamos orar então. Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu, Pai digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, nós bendizemos o Teu nome porque o Senhor é maravilhoso em tudo que faz. Damos graças ao Senhor por estar encerrando uma semana com chave de ouro, recheados aí, cheios de bênção, de alegria, de aprendizado, de tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Que a Tua palavra fique enraizada em nosso coração, que possamos, Senhor, ter a nossa identidade curada. Aquelas pessoas que têm sua identidade ainda fragmentada, aquelas pessoas ainda que não conseguem enxergar o seu valor, aquelas pessoas ainda que estão tentando suprir o seu vazio com as coisas que têm, que possuem, com aquilo que fazem, estão tentando provar quem são de uma certa forma para outras pessoas que nem estão interessadas em saber. Nós oramos nesse momento para que o Senhor venha nos curar emocionalmente, espiritualmente, para que o Senhor venha abrir os nossos olhos e nós possamos enxergar o nosso valor em Deus, possamos enxergar o sacrifício de Jesus por nós que foi tão caro, nós fomos comprados por um preço tão alto e às vezes nós não valorizamos isso. Por favor, Senhor, nos ajuda. Sem Ti nada podemos fazer, nós reconhecemos isso nessa manhã. Nos dá um final de semana abençoado. Direciona a nossa vida e guia os nossos passos. Seja presente na nossa casa. Meu Deus, atenta para cada pedido de oração particular, individual. Cada pessoa que apresentou aqui, meu Deus, o seu nome para a oração, um pedido específico. Que o Senhor entre com providência, que o Senhor visite, que o Senhor responda ao clamor dessa pessoa. Visite aonde essa pessoa estiver. Acalma o seu coração. Repreende o medo, a insegurança, a ansiedade, o desespero. Ajuda, Senhor, essa alma a se aquietar e esperar no Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos nossa vida nas suas mãos, nossa semana, nossos dias, nosso fim de semana. E pedimos esteja conosco, guiando os nossos passos, direcionando a nossa vida. E abençoe para estarmos juntos novamente na semana que vem, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Eu espero você aqui na próxima semana, às 6h01 da manhã.